vai receber nada de Deus. As coisas de Deus, como bons mineiros, nós temos que receber assim, com as duas mãos, os dois pés, com tudo que a gente tem, pegar com tudo que tem e digerir e pôr em prática na nossa vida, sabe, queridos? Hoje nós temos que ser melhor do que ontem, amanhã nós precisamos ser melhor do que hoje, mas isso é só pelo poder de Deus, e o poder de Deus vai vir na nossa vida de acordo com a nossa fome, de acordo com a nossa sede, de acordo com o nosso desejo ardente de buscar a Deus, não é? Tem gente que quer fazer, quer tudo que Paulo, o apóstolo Paulo teve, a autoridade de Paulo, a unção que estava sobre o apóstolo Paulo, mas não querem nem por um segundo pagar o preço que ele pagou, preço de busca, de renúncia, de dedicação, de fome insaciável do conhecimento de Deus, da busca da presença de Deus, assim como tantos outros grandes homens e mulheres de Deus, amém? E na introdução dessa palavra, uma das coisas que o pastor Carvalho disse foi que, se nós analisarmos os tempos, nós vamos perceber que todos, presta atenção nisso, todos os grandes homens e mulheres de Deus passaram por tempos de espera, todos eles, sem exceção. Por isso, queridos, é muito importante a lição que Deus quer nos dar nessa noite, principalmente nos dias que nós estamos vivendo, né? Tudo é para ontem, tudo é a jato, tudo é na varinha do condão, bate um segundo já está pronto, ninguém quer ler nada, ninguém quer esperar nada, não é assim? Esses não são os nossos dias? Mas isso não tem nada a ver com quem quer viver com Deus e caminhar com Deus. Quem quer caminhar com Deus, precisa de conhecê-lo. Amém, queridos? Você quer ser um vitorioso em Deus? Você precisa buscar Deus, conhecer Deus, receber, ouvir, obedecer. Para isso tem que ter disponibilidade. Para isso você tem que priorizar, porque tudo que é importante para a pessoa, ela vai fazer. Se é prioridade na vida da pessoa, ela vai fazer, querido, você não precisa se preocupar. Se for uma prioridade, ela vai achar tempo, ela vai fazer, você pode ter certeza. Ela pode não ter tempo para nada, mas se é uma prioridade na vida dela, ela vai conseguir fazer. Amém? E todos esses grandes homens de Deus tiveram nas suas vidas um tempo de espera. Quer ver um exemplo? Noé, 120 anos construindo a arca, queridos, e as pessoas zombando, o que é essa geringonça, o que é isso, chuva, não existia chuva, nunca tinha chovido na terra. E assim nós podemos seguir, né? Abraão, quanto tempo Abraão esperou por Isaac? E outras esperas, né? Quanto tempo José esperou, queridos? O apóstolo Paulo, 14 a 15 anos no deserto da Arábia. Davi. E assim nós podemos ir citando, nome após nome. E no tempo de espera, queridos, Deus não falou com eles, não. Deus vem na nossa vida no momento exato. Deus interfere no momento exato, queridos, há um tempo de Deus. E Deus, Ele é imutável. Por isso que a espera é tão importante. A espera é extraordinariamente importante. Não faz muito tempo que nós ministramos aqui naquele texto de Isaías. Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças,
subirão com asas como que de águias. Não foi mesmo? Mas o renovar das forças é para aqueles que esperam. É para aqueles que esperam o Senhor. Amém? Veja bem, aqui a realidade de Moisés não era outra. 40 anos de deserto, queridos. 40 anos de deserto. E Deus aqui, Ele vem chamando Moisés para fazer algo que Moisés tinha desejado imensamente fazer. Era uma fome que estava já no coração de Moisés há muitos anos. Por que Moisés se encontrava no deserto? Vamos relembrar rapidamente em poucas palavras. Vamos atentar só para alguns detalhes que são muito importantes. Essa aflição do povo, querido, já durava muito tempo. Eles ficaram mais de 430 anos no Egito. E Deus levanta Moisés para tirar o povo. Para isso, Deus faz com que Moisés seja levado ali naquele rio, e a filha de Faraó toma Moisés ainda bebezinho dentro daquele cesto, e ele é criado dentro do palácio. Moisés foi criado para ser um estadista, para ser um possível futuro rei do Egito. Ele foi criado com todo o aparato, para ser um grande líder de exército, um grande líder de uma nação. Ele foi preparado para liderar. Foi preparado para isso. E Deus providenciou de uma forma tão preciosa, que nos primeiros anos de Moisés, até o início ali da sua adolescência, ele fosse criado pela própria mãe, custeado pela princesa. E ali Moisés aprendeu toda a história bíblica, todas as suas raízes. Ali Moisés aprendeu tudo sobre o Deus de Israel. E ele guardou a palavra de Deus no seu coração de uma tal forma, porque mesmo tendo sido ensinado em toda a cultura do Egito, a fé, queridos, por isso que a palavra diz assim: ensina a criança no caminho que ela deve andar, e mesmo depois de velho, ela não se desviará dele. Como é precioso os nossos filhos crescerem em contato com a palavra, né? Não só em casa, mas na igreja, esse complemento maravilhoso, sendo ensinados, ministrados pelo poder de Deus. Mesmo depois de velho, não se desviará. E Moisés então permanece firme e íntegro no seu coração ao Senhor, e chega num determinado momento que ele começa, porque ele sabia que ele não era egípcio, mas ele era israelita, e ele começa a ver o sofrimento e o clamor do povo, e no seu coração as suas entranhas se movem, e ele começa a desejar e a arquitetar no seu interior libertar o povo. Só que, queridos, tirar o povo do Egito só por uma mão extremamente poderosa, como o Senhor mesmo diz, com braço estendido, com mão poderosa, é que o povo foi tirado do Egito. E então, na primeira tentativa ali, nos primeiros pensamentos ali de Moisés, as primeiras coisas que ele desejou fazer, o seu projeto já foi frustrado, e ele teve que sair fugido para o deserto, porque ele matou um egípcio, e o faraó ficou irado com ele, queria matá-lo, e ele então teve que sair fugido para o deserto. E Moisés fica 40 anos no deserto, cuidando de ovelhas, conhecendo o deserto, e cuidando de ovelhas,
sendo preparado por Deus para tão tremenda e maravilhosa missão. Queridos, o nosso Deus, Ele é um estrategista. Primeiro Deus dá todo o preparo, todo o treinamento para que Moisés viesse a ser o líder que ele viria a ser. E depois, então, Deus o leva para o deserto e 40 anos de tratamento, de lapidação, para que Moisés conseguisse conduzir o povo. E na hora exata, nem um minuto antes, nem um minuto depois, o Senhor então vem, vamos dizer assim, na plenitude dos tempos. E isso, queridos, não é diferente na nossa vida. Há um momento exato, há um momento ideal da interferência de Deus. E só vai conhecer a interferência de Deus aqueles que sabem esperar. E Moisés já estava ali, depois de 40 anos, queridos. Moisés sabia que Deus libertaria o povo. Mas ele nem imaginava mais que seria por seu intermédio. Porque hoje, depois de todo esse tratamento de 40 anos, Moisés se sentia a pessoa mais desqualificada para realizar essa missão. Ô queridos, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Nós só vamos ser úteis para Deus quando nós chegamos no fim de nós mesmos. Porque enquanto a gente tem muitas boas ideias e a gente se acha, né? É difícil a gente fazer alguma coisa para Deus. Não há lugar para obediência, não há lugar para submissão. Mas o tratamento de Deus, Ele põe a gente no lugar exato que a gente precisa estar. E o tratamento de Deus é a coisa mais preciosa, queridos. É a coisa mais maravilhosa que pode ter, é o tratamento deste Pai amoroso que nos disciplina, que nos trata, que nos encaminha, nos molda, nos forma para nos enviar. E mesmo tendo nos enviado, Ele continua o seu trabalho, né? Nós vamos sendo lapidados pelo Senhor até o dia que estaremos com Ele para sempre, quando nos encontrarmos com Cristo. Mas é um trabalho precioso das suas mãos. E muitas vezes nesse tempo de lapidação, de espera, de treinamento, de provação, tem muitas palavras que nós poderíamos afirmar. A pessoa fica, né? Acha até que, será que isso vai acontecer? Ou deve acontecer, mas não por meu intermédio, né? Moisés achava que estava tão... Moisés, quando ele matou aquele egípcio, ele pensou assim, eu sou a pessoa mais qualificada para libertar esse povo. Eu tenho tudo para libertar esse povo. Não é verdade? E agora, 80 anos, 40 cuidando de ovelhas no deserto, Moisés se sente a pessoa mais desqualificada. E aí, quando ele vê aquela maravilha, e quando ele vê que é o Senhor, queridos, o que o Senhor disse para ele? Vamos voltar no 10. Versículo 10. Agora, pois, vem e eu te enviarei a Faraó. Queridos, Moisés falou, eu não sei nem falar mais, eu não tenho mais postura, eu não sei falar, eu não tenho condição nenhuma, não tenho a menor condição. Mal sabia ele que fazia 80 anos que ele estava sendo preparado para cumprir essa missão. Agora, pois, vem e eu te enviarei a Faraó para que tires do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Agora, queridos, eu vou dizer uma coisa para vocês.
Uma coisa é se sentir completamente desqualificado. Outra coisa é deixar de esperar. Eu imagino que enquanto Moisés cuidava daquelas pessoas, naqueles 40 anos, queridos, a visão do povo no Egito permanecia tão nítida, mais nítida do que tudo que nós podemos imaginar. Eu imagino que o coração de Moisés doía, e o clamor daquele povo estava no coração e nos lábios de Moisés, e Moisés devia derramar as suas lágrimas, buscando de Deus um libertador, tendo passado por várias fases, onde as motivações do seu coração estavam sendo trabalhadas, onde todo o cenário estava sendo preparado. E Moisés ali, naquele deserto, parecia que ele não poderia fazer mais nada, além de orar e buscar ao Senhor. Mas, queridos, vou dizer uma coisa para vocês. Aquele que põe a fome no nosso coração, queridos, jamais vai deixar de saciá-la. Aquele que clama pelos perdidos, aquele que tem um sonho ardente no seu coração e uma palavra do Senhor, jamais ficará frustrado. Nós só precisamos de uma coisa, queridos: termos uma palavra de Deus. Quando nós temos uma palavra de Deus, a gente pode se agarrar a ela, porque vai se cumprir. Aconteça o que acontecer, a não ser que você desanime de tudo, chuta o pau da barraca, aí é outra coisa, né? Que ele não confia mais em Deus, aí é outra coisa. Mas se você esperar, sabe por que Deus veio a Moisés? No coração de Moisés, o seu chamado estava tão vivo, quanto precisava estar. Quanto precisava estar. Aquele que espera, queridos, as suas expectativas não serão frustradas, jamais. Queridos, o nosso Deus, Ele jamais falha, o nosso Deus jamais perdeu uma batalha, o nosso Deus é o vencedor invicto. Quem está com Deus é vencer ou vencer. E se você confiar no Senhor, Deus te arranca da onde Ele tiver que arrancar, Deus move céus e terra, mas a vontade de Deus na sua vida vai se cumprir, a seu tempo, a seu modo, se você crer. E crer, queridos, implica em esperar em confiança. 120 anos, não é? Tem gente que espera uma semana, fala: ai, acho que Deus está demorando demais, né? Porque nós não podemos ter sangue de barata. É a nossa vida. É a nossa vida, é o nosso futuro. É o nosso futuro em Deus. Invista a sua vida no que Deus fala. Não tem outra coisa. O que nós podemos nos apegar aqui nesse planeta, querido? No que você pode se segurar? No quê? No que você pode se segurar? Eu fiquei sabendo hoje de uma pessoa que disse uma frase assim, eu até anotei aqui. E o Senhor tem uma resposta para essa frase. Essa pessoa postou uma frase assim: muita expectativa igual decepção. E Deus tem uma resposta para essa frase. Não é expectativa, isto é ansiedade.
Muita ansiedade igual decepção. Muita ansiedade igual fracasso. Muita ansiedade é igual derrota. Isso nunca foi e nunca será expectativa. A expectativa, ela gera vida. A expectativa, ela gera vitória. Nunca jamais se decepcionou e nunca jamais se decepcionará aquele que realmente se encontra nas mãos de Deus e espera em Deus. No dia que nós ministramos aquela outra palavra, cujo tema é confiar, vamos repetir comigo? Confiar é crer. Esperar é crer. Saber esperar é ter. Vale a pena você repetir essa frase, porque ela vai te ajudar. Esperar é crer. Saber esperar é ter. Quando nós estávamos ministrando isso, queridos, nós falamos sobre a importância da entrega. Só entrega quem está crendo. E só vai esperar quem já entregou. Então, o que nós precisamos, queridos, é entregar a nossa vida. Quando você entrega um assunto para Deus, queridos, quando você comunica o trono, quando você fala, Pai, em nome de Jesus Cristo, crendo de coração, não ficará sem resposta. E a resposta, ela é imediata. Quando é que eu recebo o que eu peço? Na hora, meus queridos. Só que a resposta, ela está num plano espiritual. E eu preciso de crer e esperar para gerar o que Deus me deu e trazer tudo isso até a realidade. Agora, muitas vezes, queridos, muitas coisas que nós pedimos, Deus tem que trabalhar conosco para entregar. Porque se Deus não entregar a resposta na nossa mão na hora certa, Ele dá a resposta na hora. Mas até que ela se transforme em uma realidade aqui no plano físico, há todo um trabalho de Deus, queridos. Há todo um trabalho. Todo um trabalho de Deus. A espera, a demora, a aparente demora, faz parte da resposta, queridos. Faz parte da resposta. Por isso nós precisamos de saber esperar. Saber esperar é ter. Então, quando Deus vem e fala com Moisés, Deus vem, queridos, atendendo a um desejo que incendiava o coração de Moisés. Mas ele se encontrava assim, cada vez que ele pensava naquele povo e ele pedia para Deus, ele se sentia mais incapacitado. Ele imaginava que Deus levantaria outro. Por isso ele deu essa resposta. Vamos ver o 11. Então Moisés disse a Deus. Vocês percebam que Moisés podia falar, Senhor, mas o Senhor vai tirar o povo lá do Egito? Ele não fez essa pergunta. Essa era uma promessa e ela se cumpriria. Deus disse para Abraão que o povo de Israel ficaria aqueles 400 e tantos anos lá, e depois o Senhor os tiraria, e eles sairiam com riquezas, não foi assim? Isso está lá em Gênesis. Deus falou, meu querido, a água parou. Deus falou, Ele vai cumprir. A única pessoa que pode impedir a promessa de Deus na sua vida é você. Através da sua incredulidade, através das suas atitudes de
incredulidade. Então, para Moisés não era novidade. Moisés entendeu que aquele era o templo do Senhor. Só que Moisés disse: eu? Senhor, eu? Quem sou eu, Senhor, para que eu vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Quem sou eu, Senhor? Mas aí o Senhor disse: eu serei. Depois você pode estar lendo o texto todo em casa. O Senhor disse: eu vou ser contigo, Moisés. E ele disse: mas Senhor, quando os filhos de Israel perguntarem: quem que te enviou? Quem que te enviou? Porque essa pergunta já tinha sido feita lá atrás. Se você voltar lá no capítulo 2, quando ele matou aquele egípcio, olha o que o povo de Israel disse para ele. Respondeu ele: quem te constituiu a ti príncipe e juiz sobre nós? Pensas tu matar-me como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés, e aí depois ele fugiu. E queridos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Só conseguimos realizar algo tremendo para Deus se temos se fomos enviados pelo Senhor. Se Moisés não tivesse sido preparado e enviado por Deus, ele jamais teria cumprido a sua missão. O Senhor disse assim: eu sou o que sou. Diga aos filhos de Israel: o eu sou o enviou a vós. Se Moisés não tivesse sido preparado por Deus e enviado por Deus, ele jamais conseguiria cumprir a sua missão. Na primeira semana, ele teria feito as suas malinhas e caído fora do Egito. Sabe, queridos, Deus é um estrategista. Deus é tremendo. E Ele sabe o que faz. Nós precisamos de tomar uma decisão na nossa vida. Porque há dois caminhos. Ou a pessoa vai trilhar o caminho da mentira ou da verdade. Quais são as mentiras que o diabo traz para as pessoas? Inclusive para os cristãos. É a ansiedade, queridos. É a ansiedade, é o medo, essa é a arma favorita de Satanás, porque ele consegue muito dos seus intentos. Paulo, quando fala para os filipenses, Paulo diz assim: olha, eu vou contar um segredo para vocês. Sabe aqueles irmãos, filipenses era uma igreja assim, era um estímulo para Paulo. Paulo tinha um prazer de ensinar aquela igreja, porque eles recebiam e eles colocavam em prática, e eles eram tão leais ao Senhor. Paulo falou: olha, eu vou ensinar uma coisa para vocês. Não estejais ansiosos por coisa alguma, por nada. Não tenham medo de nada. Ao invés de ficar ansioso, o que Paulo